Olá para você, está no ar mais um episódio do nosso canal, do Radio Waves, o RW Show. Nosso canal, você já sabe, é um canal dedicado a falar sobre radialismo. E hoje nós vamos contar uma experiência que nós tivemos há uma semana atrás. Há uma semana contando do momento que esse episódio está no ar. Na semana passada, mais precisamente no sábado, depois de muitos anos sem estar diante de um estúdio de rádio para falar ao vivo, eu participei de um projeto do meu amigo Marcelo Pilat. Ele tem um programa na Rádio São Bento, que é uma das rádios mais tradicionais aqui da região onde eu vivo. Eu estou na cidade de São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina. E aqui em São Bento existem algumas rádios e a Rádio São Bento é a mais tradicional, foi a primeira emissora de rádio fundada em 1980. E como eu estava dizendo, o meu amigo Marcelo tem um programa nos sábados à noite que vai das 20 às 23 horas. E esse programa toca músicas das antigas, tem interação com os ouvintes. Esse programa, ele lembra o rádio do jeito que era feito há muito tempo atrás. E com isso o programa tem uma audiência fenomenal, uma audiência incrível. E o Marcelo me convidou para ir lá participar do programa. Quando eu cheguei lá para participar do programa no sábado, cheguei um pouquinho antes das 8 da noite, o Marcelo me falou, olha, não é só exatamente vir aqui dar uma entrevista, é tocar o programa como se você fosse o titular do programa por um dia. Então, confesso a vocês, eu fiquei até realmente tenso com essa ideia, porque, primeiro, eu sou das antigas, quem me conhece sabe que eu trabalhei em rádio nos anos 80, 90, um pouquinho lá nos anos 2000, mas até então sempre em rádios com toda a tecnologia analógica. Lá nos anos 2000 peguei um pouquinho de tecnologia digital, mas a mesa de som ainda era analógica, ainda não usava computador, né? Então para mim era tudo uma novidade. Eu fiquei assim um pouco apreensivo, porque eu sei que hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, a tecnologia facilita muita coisa, ajuda, né? Mas eu não sabia lidar com isso, nunca tinha feito uma experiência assim na prática e ao vivo. Claro que no meu computador eu já tinha testado softwares de automação de rádio, tipo Zara Rádio e tal, que é um software muito bom e que tem todos os recursos que os grandes softwares de rádio têm, mas eu não estava pronto, né, para chegar lá e colocar no ar um programa ao vivo, assim, durante 3 horas, né, e operar todo o estúdio, operar né, a locução, controlar a interação com os ouvintes e tal. Mas vamos lá, topamos o desafio para ver no que ia dar. A galera que ouve o programa é um pessoal muito legal, um pessoal, gente boa mesmo, pessoal das antigas. No começo do programa eu já expliquei, pode dar algum problema, estou aqui quase me sentindo um estagiário, né? Vim aqui para aprender uma coisa que eu ainda não sei. Claro que a gente, nesse tempo todo que eu estava fora do rádio, a gente não desaprende a falar, comunicar, a gente tem aqui o canal, tem os programas nas web rádios, mas estar lá ao vivo, num estúdio de rádio, numa rádio comercial, que tem uma abrangência de vários municípios na região, é realmente tenso depois de você estar assim, um pouco desacostumado com essa situação. Dá um frio no estômago, claro, mas foi uma experiência fantástica, muito boa. Eu disse para o Marcelo, disse isso até no programa, eu vou ser eternamente grato pela oportunidade de poder, primeiro, aprender a lidar com toda essa tecnologia ali na prática, no sufoco, e também relembrar os tempos de rádio. Foi uma experiência muito gratificante. Eu estou há muitos anos fora do radialismo, não completamente desconectado, né? Como eu disse, a gente tem aqui o canal, tem uns programinhas aí nas web rádios, mas a experiência lá foi incrível. E eu havia prometido, inclusive falei isso lá no programa também, de contar aqui para vocês que acompanham o nosso episódio um pouco dessa experiência e do comparativo que dá para fazer, né? De ter realmente entrado nesse túnel do tempo. Para mim fez todo sentido, né? Chamar o programa de túnel do tempo, porque é como se eu tivesse lá na década de 80 operando cartucheiras, usando discos para tocar as músicas, utilizando gravador de rolo, utilizando uma mesa analógica e muitos canais da mesa sendo utilizados ao mesmo tempo, né? E de repente, né,
dei um salto e caí diante de uma mesa de som e 2 computadores e use isso e faça o programa, né? Então foi assim extremamente interessante a experiência. No começo, Marcelo, com muita paciência, me ensinou lá os principais recursos, as particularidades do sistema da rádio. Não é complexo, mas é um monte de coisa que você tem que lembrar na hora e fazer ali ao vivo, então eu realmente senti um sufoco. E eu preparei as músicas em casa, né? O Marcelo disse, faz a tua playlist aí para tocar no programa. Então eu preparei no meu computador uma playlist que mais ou menos eu calculei, né? Ia ser necessária para as 3 horas de programa. E fui com o meu computador lá com a ideia de conectar o meu computador na mesa da rádio e utilizar as músicas a partir dele, usando aqui o Virtual DJ, que é o software que eu estou acostumado a usar, que no episódio passado eu mostrei para vocês como eu uso para gravar o meu programa de rádio, das web rádios, né? Como eu faço aqui usando apenas o meu computador e um microfone. Se você perdeu esse episódio, volta lá no episódio antes desse e dá uma olhada para você ver como a gente produz um programa de rádio usando um computador, softwares que não precisa pagar, que tem licenças liberadas, e um microfone, né, bom para conseguir fazer uma gravação de qualidade. Então, a minha ideia era essa, usar o Virtual DJ lá na mesa da rádio para tocar. Mas não deu certo, porque o meu computador, o meu notebook, é um computador bem básico, ele não tem uma placa de som profissional, ele tem uma placa de som convencional, simples, não é preparado para isso, né? E a rádio lá é um equipamento profissional, é uma mesa de som, né, de alta qualidade, as entradas, né, tem impedâncias diferentes, então eu conectei meu computador lá, não ficou legal, não ia ficar bacana o som, então eu na hora abortei a utilização do meu computador para tocar as músicas e até falei pro Marcelo, eu vou usar o acervo que tem aqui no banco de músicas da rádio e vou me virar com isso. Isso só fez, claro, aumentar o sufoco, por quê? Eu tive que ir na hora achando músicas, né? Nem todas que eu tinha preparado tinha no banco de músicas da rádio, boa parte sim, mas fui substituindo por outras músicas que estavam dentro do mesmo contexto. Mas na hora fui ali pesquisando, achando, aí os ouvintes começaram a pedir, claro, algumas músicas também, o que me ajudou, porque eu fui localizando as músicas também a partir das sugestões dos ouvintes. Mas foi uma correria danada. Justamente por não estar com aquela segurança, com aquela prática no equipamento que eu estava utilizando. Aí eu fiquei pensando, né, como é que eu vou fazer esse comparativo para contar para vocês, né, a diferença, para vocês que não são radialistas, né, e gostam desse meio e estão aí imaginando as diferenças de dinâmica que existem nessas duas formas de trabalho, lá na rádio analógica e na rádio digital agora, né, o que muda na hora de fazer e o que isso impacta no resultado que o ouvinte vai ter lá do outro lado ouvindo o programa. Será que faz uma diferença perceptível para o ouvinte eu trabalhar do jeito analógico e trabalhar com a rádio toda tecnológica do jeito que é hoje? É uma pergunta bem interessante, né, para se fazer. Eu acho que em alguns casos pode até impactar alguma coisa, mas dependendo, né, da forma como você faz, que você comunica, aquela energia que você conseguia transmitir lá nas rádios analógicas é a mesma que você consegue transmitir agora. A empolgação, né, o calor humano resultante de um programa ao vivo, do contato com o ouvinte, da interação que você tem na hora ali e a sensação boa que você tem de ver que muitas pessoas estão ali te acompanhando, estão ouvindo o programa. O Marcelo, eu sei, o programa dele tem muita audiência e ele recebe muitas mensagens ao longo do programa. E, né, eu pude constatar isso lá na prática, realmente é muita mensagem mesmo. É impossível atender todas as mensagens do WhatsApp. Eu consegui atender, segundo os cálculos do próprio Marcelo, aí umas 60 mensagens, e segundo ele entrou mais ou menos 300 ao longo do programa. Isso é bastante, principalmente considerando, né, que boa parte dos ouvintes não se manifestam. Então quando você faz assim um cálculo assim aproximado de audiência de um programa, você vê isso ser um programa que oferece interatividade, né? Você analisa a quantidade de ouvintes que participam como a ponta do iceberg, porque a maioria está ali só ouvindo o programa, fazendo outras coisas. Tem gente que não gosta de se manifestar, né? E está lá só ouvindo o programa e pronto. E esse pessoal é a maioria.
Então, se você tem uma participação de 300, talvez isso corresponda a 10% da audiência do programa, ou a 5 ou a 1. Essa relação eu realmente não sei dizer. Não existe uma relação matemática definida. Mas algo que é seguro afirmar é que a quantidade que participa é bem menor do que a quantidade que ouve e não se manifesta. Então, é certamente um programa de grande audiência no rádio, mostrando que duas coisas, que o rádio ainda tem muita força, né, tem muita lenha para queimar, como o pessoal fala, e que esse tipo de programação, como a gente tem falado muito aqui ultimamente, é um tipo de programação que realmente tem um público cativo, né? Aliás, tem um público, diga-se de passagem, ávido por uma programação que lhe atenda, né? Eu já venho dizendo muitas vezes aqui que em São Bento do Sul, né, tem 4 emissoras de rádio, tem 3 rádios comercial e uma rádio comunitária. Todas elas têm programações similares, voltadas mais ou menos, né, com algumas diferenças, obviamente, para um público similar. E o pessoal que gosta dessas músicas das antigas, né, o pessoal que quer uma programação nesse estilo, né, poderia ser um público-alvo interessante para uma rádio que quisesse explorar mais esse público. E eu acho assim que a amostra de audiência que esse programa tem mostra muito bem isso. E a gente vai falar mais sobre esse programa. O Marcelo vai participar aqui do Radio Waves, ele vai participar de um dos próximos episódios, contando um pouco da história dele também, e aí a gente vai falar um pouquinho mais do programa. Agora eu quero falar para vocês da experiência de estar lá e comparar com a experiência que eu tinha antes. Essa era a proposta para esse episódio de hoje. E realmente é bastante diferente. A rotina ali do comunicador hoje ficou mais fácil. Deixa eu só fazer um comparativo bem simples e rápido. Lá nos anos 80, se eu estivesse apresentando o Túnel do Tempo numa rádio como a dos anos 80, né? O que aconteceria? Um ouvinte me pede uma música ali. Eu vejo no WhatsApp, né? Hoje, na rádio. O ouvinte pede a música, eu vou lá no sistema, digito um pedaço do nome da música ou do intérprete, localizo ela numa lista do sistema da rádio e já jogo a música na sequência. Coloco ela numa linha do tempo que o programa oferece e ela vai tocar ali na sequência. Então, resolvido. Lá na rádio analógica, o que ia acontecer? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. O ouvinte ia ligar no telefone antigo, analógico, aquele de disco, né? Olha essa foto aqui, ó. Dá uma olhada nessa foto aqui. Quando eu vim para São Bento do Sul, eu vim para trabalhar nessa rádio, que é uma rádio que estava nascendo na época, que é a 89 FM. Aí essa foto foi tirada bem no comecinho da rádio. Quando a rádio entrou no ar, no segundo dia que ela estava no ar, eu já estava lá falando ao vivo, nesse estúdio aí que você está vendo nessa foto. Dá uma olhada no telefone aí do lado, na mesa analógica, nos VUs, nos pratos ali do lado. Eu posso até ver que um dos pratos está com o disco ali, ó, do Tears for Fears, era uma coletânea, e o disco do lado direito ali, é um disco do Camisa de Vênus. Provavelmente eu estava tocando a música Só o Fim, que era uma das principais músicas desse disco que está ali no prato, né? E do Tears for Fears devia estar tocando talvez qualquer uma das faixas, porque essa coletânea é realmente muito top, quase todas as músicas aí desse disco são boas. Enfim, tá vendo aí esse estúdio, né? Então, o que eu faria? O ouvinte ia me ligar naquele telefone ali, eu ia atender, ele ia pedir a música, eu ia anotar, né? O WhatsApp já está ali na tela do DJ hoje com a mensagem. Eu teria que anotar, ó, quero a música tal, quero oferecer para fulano, para ciclano, sou do bairro tal, ia ter que anotar tudo isso. Aí eu ia ter que ir lá na discoteca da rádio, que é numa outra sala, localizar lá nos discos, que estão dispostos em ordem alfabética numa estante, o disco que contém a música, né? Digamos que o cara pediu uma música aí uma dessa que você viu aí, pediu um som do Tears for Fears, Woman in Chains do Tears for Fears, por exemplo. Então ia lá na letra T, localizar o disco do Tears for Fears, verificar lá se tem a música, vinha com o disco de volta, né, geralmente correndo, né, de volta para o estúdio, e iria preparar ele no prato ali, né, colocar ele no toca-disco. Prato é como a gente chamava o toca-disco, né, colocar ele ali, colocar agulha em cima,
deixar tocar um pedacinho no monitor interno, aí desligar o motor do toca-discos e voltar ele mais ou menos meia volta do ponto onde começa a tocar na agulha. Deixar ele ali preparadinho para tocar. Enquanto isso, no outro disco está tocando a outra música, que já está quase terminando. Eu ainda tenho que pegar os cartuchos das vinhetas, das propagandas e de tudo mais. Ali num suporte, né, que tem todos os cartuchos ali. Eu tenho uma planilha por escrito com o nome dos cartuchos que eu tenho que utilizar, com as propagandas que eu tenho que utilizar, geralmente com número no cartucho, né? Tenho que localizar isso, faço uma pilha de cartucho, deixo tudo prontinho ali do lado das cartucheiras para colocar. Né? Geralmente são 7, 8, 10 cartuchos, são 3 bocas a cartucheira que eu tinha aí nesse estúdio. E então, né, eu tinha que ir colocando e trocando, né, e fazendo essa coisa toda, essa peripécia toda. Aí tá, chegou a hora de falar então, né? Então terminou a música que estava tocando lá no outro disco, eu falo o nome da música que você ouviu, o nome do programa, falo a hora, falo temperatura, aquela coisa toda, e aí começo a soltar ali os cartuchos, né? Começo a soltar ali uma vinheta, uma propaganda, outra propaganda. Daqui a pouco termina todo aquele bloco ali, eu volto a falar e solto a música. Enquanto isso, o meu telefone analógico está fora do gancho. Para você deixar ele no gancho, ele vai tocar e vai sair o barulho dele pelo microfone, as pessoas vão ouvir. Coloquei a próxima música. Pronto, agora bota o telefone no gancho. Se é um programa com bastante audiência, colocou, já vai tocar. Então desliguei o microfone, coloco o telefone no gancho, já vai tocar e eu já vou atender o próximo. E vou em frente, e vou embora. Né? E assim vai, uma loucura. Né? Como eu disse, até comentei lá durante uma entrevista inicial ali no Túnel do Tempo, eu ficava na 89, no começo, cheguei a ficar 11 horas no ar direto e não via o tempo passar. Era uma loucura, era uma correria. Trabalhava no começo, sábado e domingo, 11 horas direto, das 8 da manhã às 7 da noite, para fazer a folga do pessoal que trabalhava durante a semana. E eu não podia trabalhar no início durante a semana porque eu estudava em Joinville, vinha sábado e domingo para fazer 2 turnos de 11 horas seguidas, uma no sábado e uma no domingo, para gerar a folga da equipe da semana, né? Depois eu acabei vindo para uma programação da semana, vim morar em definitivo para São Bento e tal. Mas isso é outra história, tem um episódio aqui no canal que conta em detalhes essa história. Eu quero falar então agora da experiência lá na Rádio São Bento. A Rádio São Bento está realmente muito bem. Quero mandar um abraço para o Nilberto Vicheral, que é o diretor da Rádio São Bento, e cumprimentá-lo, né, pela situação que a rádio está. Equipamento muito bom. A rádio está com uma abrangência muito boa. Ela tem os transmissores localizados lá no Morro da 25, aqui em São Bento do Sul, e consegue abranger aí vários municípios. Campo Alegre, aqui pro lado leste, aí indo aqui pro lado oeste, né? Rio Negrinho, Mafra, Rio Negro, outros municípios ali naquela região, né? Dependendo ali da localização também conseguem ouvir. Pro lado sul, Corupá, Jaraguá, e pro lado aqui de Curitiba, né? Pro lado norte, Piém, região metropolitana ali de Curitiba, a rádio pega muito bem em toda essa abrangência. Seguramente é uma das rádios aqui da nossa cidade que tem maior alcance hoje. Então, realmente é uma rádio que está muito bem. Eu trabalhei na Rádio São Bento em 1993. Foi uma experiência muito boa, uma rádio que eu gostei muito de trabalhar, e em 93 eu fazia jornalismo. A Rádio São Bento tem uma história, né, ligada também ao radialismo desde o surgimento dela. Se você olhar no histórico da Rádio São Bento, você vai ver lá que o fundador da rádio, Giovanni de Lima, quando fundou a rádio, ele disse que a rádio surgiu para ser um olhar crítico da sociedade. E ao longo de toda a existência da rádio, ela tem feito esse papel na área jornalística, né, de estar presente, né, nessa questão de análise crítica social. O Giovanni de Lima, já de saudosa memória, né, chegou a dividir algumas vezes comigo o microfone. Eu produzia e apresentava o Jornal de São Bento, no período que eu estava lá. No começo, eu dividi o microfone com o Aldemir Tavares, que apresentava o Jornal de São Bento junto comigo. Ele fazia a programação da manhã e daí fazia o Jornal de São Bento junto comigo. Enquanto ele estava no programa da manhã apresentando, eu estava produzindo as notícias, e no horário do Jornal de São Bento a gente apresentava junto. Depois o Aldemir foi seguir
para seguir para outros projetos, né? E o próprio Giovanni vinha participar junto do programa e tive a oportunidade de interagir com ele muitas vezes ali na programação da Rádio São Bento. E realmente uma das características que eu sempre gostei muito no período que eu trabalhei na Rádio São Bento, depois num projeto do Rádio Jornal Evolução, a gente estava novamente numa parceria com a Rádio São Bento, e todo esse tempo, né, que a gente teve esse contato com a Rádio São Bento, sempre algo que me agradou muito nessa emissora é a carta branca, né, que os profissionais têm para trabalhar. Isso é muito importante. Essa liberdade de trabalho que na Rádio São Bento sempre existiu é algo fundamental para dar asas à criatividade, para deixar os profissionais do rádio desenvolverem os seus potenciais. Isso realmente sempre me agradou muito em todas as interações que eu tive com a Rádio São Bento. Então é realmente uma experiência que merecia aqui no Radio Waves, né, ser destacada. Eu trabalhei lá em 93 e nos anos 2000, quando a gente tinha o projeto do Rádio Jornal Evolução, também tem um episódio aqui onde a gente contou em detalhes, o Rádio Jornal Evolução começou na 89 FM, depois de um ano na 89, ele migrou para a Rádio São Bento, num horário diferente, e continuou lá por um bom tempo. Então é assim, uma experiência gratificante que é interessante fazer esse destaque aqui nesse episódio que está justamente falando sobre isso. Bom, vamos voltar ao nosso comparativo. Então, o comparativo, né, é esse que eu falei, né, principalmente nessa parte aí de correr, buscar música, atender ouvinte. Hoje, né, tudo isso que eu falei ali, que eu faria no analógico, lá no sistema atual, você faz de uma maneira mais prática e rápida, né? A mensagem vem ali no WhatsApp, já está pronta para ler, é só ler. Vem áudio, você pode soltar o áudio ali, né? E outra coisa que é bem diferente da época, né, para a situação atual, é a quantidade de canais que você tem que manipular no uso da mesa. Por exemplo, ali no programa Túnel do Tempo, eu tive que usar 3 canais apenas na mesa. Basicamente usava 2, o terceiro canal foi bem pouco utilizado. Então tinha um canal para o microfone. O segundo canal era para soltar o som do computador com o sistema da rádio. Então por ali passava música, vinheta, propaganda, tudo que vinha do sistema da rádio utiliza um canal. E o terceiro canal eu usei algumas vezes só para soltar áudios recebidos pelo WhatsApp, né? Então tinha esse terceiro canal que liberava o som do WhatsApp, que é executado num outro computador, que não é o mesmo do sistema. Perfeito, 3 canais ali para manipular, legal. Sabe como era na rádio analógica? Naquele estúdio que eu mostrei a foto ali? Olha só, presta atenção. Tinha 3 cartucheiras, cada cartucheira usava um canal. Canal 1, 2 e 3 de linhas. Mais um canal para o gravador de rolo, onde a gente soltava algumas coisas também, algumas gravações, às vezes uma trilha de fundo e tudo mais. Então já deu aí 4 canais. Um canal para o microfone, 5 canais. Os 2 toca-discos usavam canais independentes. Então, mais 2 canais. Aí já deu 7 canais. Se eu quiser colocar o ouvinte no ar, pelo telefone, né, uma interação ao vivo do ouvinte ali, então a gente já ia para 8 canais da mesa sendo utilizados, tendo que ser controlados, aberto, fechado, volumes independentes ajustados, né? Então você veja que o gerenciamento era mais, eu não digo mais complexo, porque depois que você adquiria uma certa prática com isso, você fazia isso até sem perceber. Que nem você dirige o seu carro sem ficar pensando em trocar de marcha e tal, se tornava uma função quase que automática. Pela prática, logicamente, né? Mas era mais dispendioso, né? Era mais coisas que você tinha que fazer durante a execução de um programa. E a grande vantagem de ter algo mais simplificado como agora, né, o sistema fazendo quase tudo, é que o profissional fica mais livre para pensar no conteúdo do programa, para preparar ali, né, as questões do próprio programa. Aí você poderia me perguntar, pois é, mas isso não tinha que fazer antes? Preparar o programa, preparar o conteúdo, fazer a produção do programa antes de chegar o momento de ir pro ar? Sim, você prepara antes, prepara talvez uma seleção musical, mas em programas que têm interação com os ouvintes, interação de um programa ao vivo, tem muita coisa que acontece ali, na hora, na execução do programa, e que você vai alterando, né, vai fazendo a condução na hora.
do programa com a participação dos ouvintes. Os ouvintes estão ali e criam redirecionamentos do programa e você, ali como profissional, tem que ir seguindo, né, essa correnteza, né, para as coisas darem certo. Então, às vezes, é necessário realmente que você produza muita coisa ali, ao vivo, se virando nos 30, né, como se diz. Então a tecnologia facilitou isso. Eu acho que lá do outro lado o ouvinte não percebe tanto a diferença. A rádio não ficou para se ouvir, né, diferente, porque isso vai depender muito do profissional que está lá. E o profissional que conseguia fazer um bom programa lá no equipamento analógico vai conseguir fazer talvez até melhor com a tecnologia para ter essa desenvoltura. Agora vou citar um ponto negativo, um ponto que eu achei assim, que eu gostaria de ter uma situação um pouquinho diferente. Quando eu trabalhava lá na rádio analógica, né, eu tinha um controle muito grande sobre as mixagens. E eu gostava disso, porque eu podia fazer coisas do tipo, né, está terminando uma música, eu começar a cortar essa música, fazer um fade out nela antes dela acabar, né? Às vezes aquela música que o finalzinho vai diminuindo o volume, aquilo se prolonga por um tempão, né? Antecipar essa finalização, o volume começou a decrescer, indicando que a música está acabando, já vai cortando aquela música, solta uma vinheta e a vinheta é executada antes daquela música acabar. E antes da vinheta acabar com aquela música ainda finalizando, a próxima já vai startando, sabe? Dá uma mixagem bonita, como a gente fazia lá nos anos 80. No sistema, os áudios são executados em fila indiana. Tem um fade out e um fade in, né? Um crossfade, na verdade, possível ali, na emendazinha de uma coisa com outra, que o sistema permite, mas é uma coisa de um segundo, uma coisa pequena, porque se ela for maior ela vai prejudicar, né, a legibilidade do áudio, né? O final vai se misturar muito com o início do outro e pode ser o start de um comercial, de uma vinheta que começa já na fala, né? Por exemplo, uma locução, um off, enfim, seja o que for. Então é basicamente uma fila indiana com um pequeno crossfade conectando uma coisa a outra. Então não tinha possibilidade de fazer isso. É algo que talvez, né, um sistema futuro de rádio, talvez até já exista, né, se pudesse permitir fazer essa mixagem limpa, que é aquela de sobreposição direta, sem crossfade cruzado, né, de startar um áudio um pouquinho antes de terminar o outro e controlar isso, né, controlar essa fusão, né, o momento dela acontecer. Se um sistema permitir isso, seria um sistema que eu gostaria de utilizar, né? Mas para fazer essa simulação de mixagem que a gente fazia lá nos anos 80. Fora isso, tudo perfeito, tudo fantástico, experiência sensacional. E eu publiquei durante essa semana no Facebook, né, um anúncio dizendo que eu ia participar desse programa e depois eu publiquei também uma chamada para esse episódio aqui do Radio Waves, dizendo que eu ia contar aqui no canal, né, como foi essa experiência de participar lá do programa do Marcelo. E já veio aqui algumas interações bem interessantes que eu vou comentar agora com vocês. O Edgar Russak fez um comentário aqui. O Edgar trabalhava comigo lá na 89 FM, um baita DJ, o cara fazia uma programação muito legal e agora está trabalhando noutra coisa, não está mais morando aqui em São Bento, né? Mas continua ainda tendo aquela ligação de certa forma com o rádio. Acho que ninguém consegue se desprender totalmente. Comentário que o Edgar já colocou ali embaixo, ó. E aí, ficou procurando a cartucheira? No post eu coloquei uma foto, né? Deu ali operando a mesa de som lá da Rádio São Bento. E ele já perguntou isso embaixo. Sentiu falta da cartucheira? E eu já respondi para ele por lá, vou responder aqui de novo. Senti falta sim. Realmente a falta da cartucheira, do disco, dessas coisas todas faz falta. Olha, é uma experiência que só para quem viveu isso realmente, né, para poder contar. Mas, claro, a experiência lá foi fabulosa, né? Foi uma experiência nova, como eu já disse, foi muito interessante. O Gilmar Pscheit também fez um comentário aqui, escreveu ali, bem lembrado, essa questão da cartucheira, né? E dessa interatividade. O Gilmar Pscheit trabalhava também comigo lá na 89. O Gilmar era o responsável pela programação da rádio na época e também pelo estúdio de gravação. Os cartuchos que a gente executava ali no ar eram justamente gravados, né, e montados por ele, pelo Gilmar. Gilmar era o responsável por essa
por essa produção, né, dos comerciais, vinhetas, das coisas que eram utilizadas nos cartuchos. Até o Edgar, né, também lembrou isso no post. E muitas pessoas curtiram, muitas pessoas participaram do programa, muitas pessoas que acompanham a gente aqui no Radio Waves estavam lá também apoiando a gente no programa da Rádio São Bento no final de semana passado. E quero agradecer a todos vocês, foi realmente um apoio muito importante, foi uma experiência bacana mesmo, senti toda essa presença, né, da audiência, e que eu espero que ainda tenha oportunidade de repetir outras vezes, né, experiências desse tipo. Finalizando esse episódio, que já ficou longo demais, né? Quero agradecer mais uma vez ao Marcelo, né, por ter proporcionado isso para mim, proporcionado essa experiência, por ter tido a paciência de me ensinar ali os recursos, né, do sistema atual das rádios. E também dizer que logo, né, relembrar aqui que logo o Marcelo vai participar aqui dos nossos episódios aqui do nosso Radio Waves. E convidar você para ser um ouvinte do programa do Marcelo, se você ainda não conhece. Escute lá o programa dele, você vai gostar. O Marcelo é um baita comunicador, ele tem um jeito muito descontraído de falar, consegue fazer um programa de uma forma muito animada. E todos os sábados ele está lá na Rádio São Bento, ao vivo, a partir das 8 da noite, e você pode participar do programa, pode ajudar na seleção musical, mandando a sua mensagem no WhatsApp oficial lá da Rádio São Bento. E se você não está nas imediações de São Bento do Sul, não tem problema nenhum, você pode ouvir a rádio pelo aplicativo, né? No radios.net, por exemplo, se você pesquisar lá São Bento do Sul, você vai encontrar a Rádio São Bento lá na lista para ouvir. Se você quiser, pode entrar no site radiosaobento.com. No site também você vai encontrar ali o player para ouvir a programação da rádio pelo aplicativo. E se você está mais próximo de São Bento do Sul, dentro da área de abrangência da Rádio São Bento, sintonize 90,3 MHz e acompanhe lá a programação do Marcelo e a programação da Rádio São Bento em geral, que é bem interessante, que está muito legal. Ok? Agradecemos então ao Marcelo, ao Nilberto, a galera da Rádio São Bento, um grande abraço a todos vocês, muito sucesso. Que precisarem de mim, pode contar sempre comigo, com o nosso canal aqui Radio Waves, estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado por ter assistido esse episódio até o final, e se você quiser ajudar o nosso projeto, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação, curta os nossos episódios, compartilhe com seus amigos, que vai nos ajudar muito. Grande abraço, tchau! Listen.